Agora você vai ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudaremos o livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito André Luiz. Olá, amigos! Eu sou a Renata. Hoje vou iniciar a leitura do capítulo 7 do livro Missionários da Luz, de autoria do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo 7 – Socorro espiritual. Precisa voltar mais cedo aos serviços? Indagou Alexandre, assim que tornávamos à via pública. Posso dispor de mais tempo, respondi. Meu interesse era enorme na continuidade das instruções. Alexandre possuía vastíssimas experiências médicas. Minhas aquisições nesse terreno, em comparação com as dele, representavam conhecimentos pálidos. Tenho ainda hoje uma assembleia de esclarecimentos a irmãos encarnados, continuou o orientador. E se você puder comparecer, teremos satisfação. Como não? Estou aprendendo e não devo perder a oportunidade. Saímos. As entidades perturbadas mantinham-se à porta, dando a ideia de alguém à espera de brecha para entrar. Porque Alexandre prosseguia na palestra edificante, seguíamos quase passo a passo, como quando na crosta. Estávamos nos primeiros minutos da madrugada. Os transeuntes desencarnados eram numerosíssimos. A maioria de natureza inferior trajava roupa escura, mas, de espaço a espaço, éramos defrontados por grupos luminosos que passavam céleres em serviços cuja importância se adivinhava. Há sempre que fazeres urgentes, no auxílio oportuno aos nossos irmãos da crosta, comentou o instrutor com afabilidade e doçura. E na maior parte das vezes é mais eficiente o nosso concurso à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Não havia terminado quando se acercou de nós inesperadamente uma velhinha simpática. Justina, minha irmã, que o Senhor a abençoe, saudou-a o orientador gentil. A entidade amiga, que demonstrava muita inquietude no olhar, respondeu com afetuoso respeito e explicou-se. Alexandre, tenho necessidade de seu auxílio urgente e vim ao seu encontro, desculpe-me. E antes que o instrutor pudesse sondar-lhe verbalmente a aflição, a interlocutora prosseguiu. Meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo. Agora era Alexandre que a interrompia. Adivinho o que se passa. Quando o visitei, no mês findo, notei as perturbações circulatórias. Sim, continuou a mãe aflita. Antônio vive no círculo de pensamentos muito desregrados, apesar do bom coração. E hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Embalde, auxiliei-o com os meus humildes recursos. Infelizmente, é tão grande o seu desequilíbrio interior que toda a minha colaboração resultou inútil, permanecendo-lhe o cérebro sob a ameaça de um derramamento mortífero. E, sentindo a gravidade do minuto, acrescentou triste: Ó Alexandre,
Bem sei que devemos subordinar nossos desejos aos desígnios de Deus. Entretanto, meu filho necessita de mais alguns dias na terra. Creio que em 2 meses conseguirei dele indiretamente a solução de todos os problemas que lhe afetam a paz da família. Sua autoridade pode auxiliar-nos. Seu coração edificado em Cristo permanece em condições de fazer-nos semelhante bem. Reconhecendo a urgência do assunto, exclamou o orientador: a caminho, não temos um segundo a perder. Daí a poucos instantes, penetramos na residência confortável. A velhinha aflita conduziu-nos a uma alcova espaçosa, onde o filho, chefe da casa, repousava metido em alvos lençóis, dando-me a impressão característica de um moribundo. Antônio parecia próximo dos 70 anos e exibia todos os sinais do arteriosclerótico adiantado. O quadro era agora profundamente educativo para mim, que entrara num círculo valioso de observações novas. Identificava perfeitamente o estado pré-agônico em todas as suas expressões físicas e espirituais. A alma confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase que totalmente exteriorizada, junto do corpo imóvel, a respirar dificilmente. Enquanto Alexandre se inclinava paternalmente sobre ele, observei que estávamos diante de uma trombose perigosíssima, por localizar-se numa das artérias que irrigam o córtex motor do cérebro. A apoplexia não se fizera esperar. Mais alguns instantes e a vítima estaria desencarnada. Alexandre, que centralizara todas as atenções no enfermo, tocou-lhe o cérebro perispiritual e falou com autoridade serena: Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede a sua cooperação. O moribundo, desligado parcialmente do corpo, abriu os olhos fora do invólucro da carne, dando a entender vagas noções de consciência, e o instrutor prosseguiu: você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Intensifique o desejo de retomar as células físicas, enquanto nos preparemos a fim de ajudá-lo. Este momento é decisivo para as suas necessidades. O interpelado não respondeu, mas observei que Antônio compreendera a advertência, no imo das forças da consciência, colocando-se em boa posição para colaborar em favor de si mesmo. Em seguida, o orientador iniciou complicadas operações magnéticas no corpo inanimado, ministrando energias novas à espinha dorsal. Decorridos alguns instantes, colocou a destra ao longo do fígado e mais tarde, demorando-a no cérebro físico, bem à altura da zona motora, chamou-me e disse: André, mantenha-se em prece, cooperando conosco. Convocarei alguns irmãos em serviço nesta noite para auxiliar-nos. E acentuou, após meditar por alguns segundos: o grupo do irmão Francisco não pode estar longe. Dito isto, Alexandre assumiu atitude de profunda concentração de pensamento. Não passou mais de 1 minuto e pequena expedição de 8 entidades, 4 companheiros e 4 irmãs, penetrou o recinto doméstico e religioso silêncio. Saudamo-nos todos, ligeiramente, e o instrutor dirigiu-se atencioso à entidade que aguardava atribuições de chefia. Francisco, precisamos aqui das emanações de algum dos nossos amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. E ao passo que o novo irmão observava, cuidadoso,
O agonizante Alexandre acrescentava: conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. O dirigente dos socorristas pensou um momento e obtemperou: temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente. Trata-se de Afonso. Enquanto irei buscá-lo, nosso grupo auxiliará a sua ação curativa, emitindo forças de colaboração magnética por meio da prece. Francisco ausentou-se imediatamente. Nesse instante, a velhinha aproximou-se do instrutor e falou respeitosa: se há necessidade de fluidos de irmãos encarnados, quem sabe poderíamos empregar o concurso de minhas netas que repousam nos aposentos próximos? Não, respondeu Alexandre delicadamente. Não atenderiam às exigências em curso. Precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. A mãe, inquieta, afastou-se enxugando os olhos. Atendendo a sinal afetuoso do orientador, aproximei-me observando o doente de mais perto, mantendo-me, embora, na íntima atitude de oração. Antônio é viúvo há 20 anos, explicou Alexandre, e está nas vésperas de vir ter conosco no plano espiritual. Nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na esfera da crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados. O Senhor nos concederá a satisfação de colaborar no reerguimento provisório de suas forças. E fosse porque me detinha a observar o grupo de entidades que oravam silenciosas, ou em razão de pretender beneficiar-me com novos ensinamentos, um instrutor esclareceu: temos aqui o grupo do irmão Francisco. Trata-se de uma das inumeráveis turmas de serviço que nos prestam cooperação. Muitos companheiros consagram-se aos trabalhos dessa natureza, mormente à noite, quando as nossas atividades de auxílio podem ser mais intensas. Verdadeiro mundo de interrogações assomava-me ao cérebro, a fim de solucionar as questões do momento. Contudo, compreendendo a gravidade dos minutos, em face da tarefa para a qual fôramos chamados, resolvi silenciar. Interrompo aqui a leitura deste capítulo. Retomamos no próximo programa. Obrigada. Olá, ouvintes, aqui é Licurgo. Estamos aqui para continuar nossos estudos do livro Missionários da Luz. A Renata já leu a parte do capítulo 7 que nos interessa diretamente ao estudo de hoje. Como sabemos, a semana que vem nós continuamos o estudo da segunda parte do capítulo 7. Portanto, estamos aproveitando o tempo que a rádio nos concede para apresentar o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Antes de começar os comentários, as reflexões a respeito do capítulo 7, nós devemos nos lembrar do capítulo 6, que foi tratado no encontro anterior. Pelo que pudemos observar no capítulo 6, André Luiz, orientado pelo instrutor Alexandre, acompanha um pequeno grupo familiar constituído da mãe e 2 filhos, e depois, mais especificamente, eles acompanham um rapaz que é um pretendente à psicografia e trabalha com um grupo na intenção de educar essa sua capacidade mediúnica. Mas o Alexandre e o André Luiz, na medida em que acompanham esse rapaz, já sabedores de que ele é atormentado por algumas entidades obsessoras que são tratadas no livro na condição de vampiros, ou seja, espíritos que, aproveitando-se da condição de encarnado do pretendente à psicografia, utilizam das sensações que
que eles compartilham junto com o rapaz a respeito das questões do desequilíbrio do sexo. Então, o rapaz, que realizou algumas experiências sexuais desequilibradas, traz esses dois companheiros que foram adquiridos nessa época dessas experiências sexuais bastante desequilibradas, e eles então, na esfera do pensamento, vejam bem, na esfera do pensamento, trazem, induzem esse rapaz a reviver aquelas situações, a relembrar das sensações que teve naqueles momentos onde ele realizava essas práticas sexuais bastante desequilibradas. O Alexandre, inclusive, aponta naquele capítulo que o rapaz não seria o caso de tentar educar sua mediunidade, de tentar torná-la mais expressiva, mais ativa, mas sim de se reequilibrar intimamente antes de se aventurar nessas práticas mediúnicas. O interessante é que depois, quando se aproximam da casa do rapaz, e aqui vai o objetivo principal desse capítulo 6, observa-se que as entidades que o acompanhavam não entram na casa. E aí o André Luiz penetra na casa junto com o Alexandre e observam que são os valores das preces realizadas pela esposa do rapaz que fazem com que, em torno daquela casa, crie-se uma proteção magnética, um isolamento, uma defesa que impede que essas entidades entrem naquele lar. E lá o rapaz se sente reconfortado e até mesmo fortalecido. Existe até um instante bastante interessante naquele capítulo, quando a moça, desligada do seu corpo físico, parcialmente ligada a ele, durante a noite, ela senta-se ao lado do rapaz, na condição de perispírito, o seu corpo físico está adormecido. Ela senta-se ao lado dele e ele se aconchega no colo dela, buscando o reconforto que ela pode lhe dar. O capítulo, então, traz para nós a questão da prece no lar, que fortalece a casa, protegendo-a de entidades menos esclarecidas que vão em busca apenas das sensações. Já no capítulo 7, nós vamos encontrar André Luiz e o Alexandre terminada essa tarefa junto à casa desse pretenso médium, e eles estão caminhando na rua e o Alexandre pergunta para o André Luiz se ele tem algum compromisso. Observe bem, o Alexandre pergunta: precisa voltar mais cedo aos serviços? Olha que interessante. Tudo isso nos leva a crer que o André Luiz continua exercendo suas tarefas em nosso lar e aproveitando momentos para chegar até a Terra e aprender junto com o Alexandre questões diversas sobre a vida, sobre a mediunidade e outras mais. Mas o André Luiz, sabedor de que a oportunidade de aprender com o Alexandre é muito importante, ele diz que tem algum tempo ainda. E então vão Alexandre e André Luiz, é madrugada, andando pelas ruas, observando, inclusive que vão ficando para trás, a casa daquele rapaz, e lá aqueles obsessores, ou entidades vampirizantes, ficam à porta porque não conseguem entrar naquele lar. André Luiz observa, passando pela rua, entidades as mais diversas possíveis, espíritos transitando pelas ruas e alguns trazendo na própria figura perispiritual suas imperfeições e seus desequilíbrios. E André Luiz observa que o número de espíritos que transitam pelas ruas na madrugada
é muito maior do que aqueles que o fazem durante os dias. Ora, isso é claro, porque na madrugada é expressivo o número de pessoas que estão dormindo e que, portanto, afastam-se do corpo físico com seus corpos perispirituais. Esses espíritos, então, transitam pela madrugada, embora, como sempre fazemos questão de dizer, permanecem ligados ao corpo físico pela extensão do perispírito, que muitas vezes é chamada por alguns autores espirituais e alguns espíritos de cordão prateado. Observa André Luiz também que, embora seja expressivo o número de espíritos de natureza menos esclarecida, existem alguns espíritos que transitam pelas ruas auxiliando os encarnados. E isso pode ser visto pela maneira como eles se manifestam no seu corpo espiritual, no perispírito. Quando então, de repente, eles são interrompidos por um espírito desencarnado que se manifesta, que se apresenta na condição de uma velhinha simpática. Chama-se Justina e ela conhece o Alexandre. E ela então se dirige a ele pedindo socorro. Observem bem uma coisa. Ela sabe que o Alexandre transita por aquela região. Então ela consegue localizá-lo e pede socorro para Antônio. Antônio é uma pessoa encarnada que está enfermo em sua casa. E a Justina é um espírito que interrompe na rua o trânsito do Alexandre e o André Luiz, que também são espíritos desencarnados. Então a Justina pede socorro para Antônio, que é um encarnado que está em estado grave. O Alexandre já conhece o caso do Antônio, tanto que ele se lembra de já ter prestado socorro para o Antônio na área das questões circulatórias. Quer dizer, o Antônio tem um problema circulatório grave. E o Alexandre já conhece e já prestou socorro. E a Justina, o espírito desencarnado, que fora mãe do Antônio, está em uma condição boa. Tanto que ela, ao se dirigir ao Alexandre, diz que o Antônio, permanece vítima de pensamentos desregrados, de preocupações absurdas e, no entender dos espíritos, descabidas, que refletiu diretamente no seu corpo físico. Portanto, o Antônio é vítima de si mesmo. Os seus problemas físicos decorrem dos seus pensamentos desequilibrados. A Justina, inclusive, falou que já tentou auxiliá-lo, mas não conseguiu. Então ela precisava que alguém da condição do Alexandre pudesse prestar auxílio ao Antônio. E ela justifica, inclusive, que essa necessidade de auxílio para o Antônio, porque embora ela saiba que ele desencarnará em breve, é porque ele necessita de algum tempo na Terra para resolver problemas de ordem material. Então, o espírito Justina se desloca com o Alexandre e o André Luiz até o lar onde reside o Antônio. E entram no lar e o Alexandre, na condição espiritual de médico de almas, ao observar o Antônio, percebe-se imediatamente que ele é vítima da arteriosclerose e que uma das artérias que irrigam o córtex do cérebro estava comprometida com um pequeno coágulo e que estava próximo a um AVC, um acidente vascular cerebral. Essa é a condição que, inclusive, o André Luiz, na condição de médico, que fora no mundo material quando encarnado, observa imediatamente essa condição. O Antônio, por sua vez, o corpo físico dele está dormindo em situação grave e o Antônio, espírito, com o seu corpo espiritual, perispírito, ligado ao corpo físico por uma extensão, permanece aflito ao lado da cama, sabendo da gravidade
da situação, embora não tenha plena e absoluta consciência do que está acontecendo. O Alexandre, então, chama a atenção do Antônio para que ele se mantenha atento. E o Antônio, dentro das suas condições, tenta colaborar para a sua saúde. Em seguida, o Alexandre toca o cérebro perispiritual do Antônio. O perispírito. Vamos lembrar, o perispírito é um corpo que muitos autores o chamam de corpo perispiritual ou de corpo espiritual, mas no espiritismo usa-se com muito mais frequência o termo perispírito. O perispírito, então, é um corpo formado de matéria, embora uma matéria diferente dessa matéria mais, vamos dizer, grosseira, que é formado o nosso corpo físico. Portanto, perispírito e corpo físico se assemelham, e o perispírito tem também o seu cérebro, que é uma ligação, que faz uma ligação direta com o cérebro do corpo físico. O Alexandre, então, nos seus conhecimentos, toca o cérebro perispiritual do Antônio e observa a gravidade da situação. Em seguida, ele realiza aplicações magnéticas no corpo físico do Antônio e percebe a gravidade da situação. Ele percebe que ele precisa de ajuda de alguém encarnado que possa fornecer ao Antônio matéria fluídica de um corpo encarnado. Observe-se bem. Ele precisa de fluido de um corpo encarnado. Ou seja, somente as capacidades, os recursos do Alexandre, seja também do André Luiz ou da Justina, não são suficientes para auxiliar aquele que está daí, o Antônio. Não são suficientes para auxiliar o Antônio. O estado dele é grave. Eles precisam de recursos, vamos dizer, animalizados. E então o Alexandre concentra-se porque ele sabe que existem grupos que realizam auxílio a encarnados durante a madrugada, e aí nós podemos pensar quantas vezes nós já fomos auxiliados por espíritos desencarnados durante as noites. Que esses espíritos atuam diretamente no nosso corpo físico, restabelecendo alguma condição de saúde para que nós possamos continuar nas nossas tarefas, nas nossas lutas, na busca da nossa melhoria, e também para que nós possamos continuar auxiliando aqueles que caminham conosco na estrada terrena. O Alexandre sabe que muitos grupos transitam fazendo esse trabalho, e ele se lembra do grupo do irmão Francisco, que, segundo ele, não deve estar muito longe. Então o Alexandre entra em profunda concentração do pensamento e, através do pensamento, consegue contatar o grupo do irmão Francisco, e o grupo do irmão Francisco vem e 1 minuto depois está dentro da casa. Aqui nós temos as capacidades do Alexandre, o que nós na Terra conhecemos como telepatia. Embora a telepatia aqui na Terra seja um arremedo acanhado das capacidades que um espírito desencarnado tem de entrar em contato à distância com aqueles que querem. É lógico que nem todo espírito que chega no mundo espiritual tem essa capacidade, mas apenas aqueles que estão em condições espirituais para tanto. Ele então, à distância, chama o irmão Francisco. E o irmão Francisco vem com seu grupo e, na condição de socorrista que é, ele observa que a situação do Antônio é grave e precisa de auxílio. E o Alexandre chamou o grupo do irmão Francisco não pelo irmão Francisco em si, porque ele sabe que eles não conseguiriam, na condição de espíritos desencarnados, de auxiliar diretamente o Antônio.
eles precisam sim do auxílio de alguém desencarnado. E o irmão Francisco, que realiza diversas práticas de socorro espiritual com o seu grupo, é o espírito indicado, porque ele sabe e conhece diversos encarnados que fazem auxílio a situações como essa. E o irmão Francisco então lembra-se de Afonso. Vejam bem, o Afonso é um encarnado. O que interessa é a capacidade que o Afonso tem de fornecer fluidos para pessoas na condição do Antônio que precisam de socorro, porque o Afonso é um indivíduo equilibrado em pensamento e que tem condições, segundo o irmão Francisco, razoáveis de ajudar o Antônio. Certamente o Afonso está dormindo, porque é madrugada. Então o irmão Francisco vai até a casa do Afonso, e enquanto o irmão Francisco foi buscar o Afonso, o André Luiz e o Alexandre trocam ideias. Mas uma coisa bastante interessante para que a gente veja e reflita é que os espíritos se preocupam, tanto quanto possível, com as nossas questões materiais. Porque, na verdade, a Justina, a mãe desencarnada do Antônio, foi procurar o Alexandre e o André Luiz porque ela se preocupa com o fato de que o Antônio tenha mais tempo para resolver suas questões materiais antes de desencarnar. Bom, pessoal, são reflexões iniciais do capítulo 7. No próximo encontro nós concluímos essas questões e vamos ver como vai ser realizado o auxílio ao Antônio. Convido vocês a estarem conosco no próximo programa. Até lá! Você acabou de ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudamos o livro Missionários da Luz. Acompanhe conosco a continuação desse estudo no próximo programa. Até lá!